Oi, cartas vivas. Hoje eu queria falar sobre exercícios de fé, de esperança, de você conseguir olhar para Deus nos dias difíceis e manter sua esperança acesa. Vou me basear no texto de Hebreus 12:2, que fala para a gente olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé e para a gente correr com perseverança a corrida que está proposta a nós. E o texto de Colossenses 3:2 também, que fala para a gente pensar nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas. E eu estava passando um processo difícil e no meio desse processo difícil, não é algo que você falasse, é só você parar de fazer isso, só você sair dessa situação. Tem coisas que são processos e você tem que passar pelo processo, não dá para você fugir, né? Como você cancelar um Spotify, cancelar uma academia, né? Você tem que passar por aquilo, não é só cancelar e não ter mais algo ali no seu cartão de crédito, por exemplo. Então, eu comecei a fazer formas diferentes, exercícios diferentes de devocionais, comecei a buscar Deus, olhar para Deus de forma diferente nos meus dias para mim conseguir manter a minha esperança, sabe? Enquanto eu passava pelo processo, conseguir olhar para Deus, conseguir ver a bondade de Deus nos dias. E aí eu acabei pensando em duas ideias. E eu tava olhando minhas notas e lembrei. Eu fiz uma cápsula do tempo para mim pensar que era uma fase, o que eu estava passando era uma estação, não era para sempre. E que teve coisas boas nesse processo, por mais que eu passei coisas ruins, tinha coisas boas durante esse processo, mesmo que não fosse comigo, fosse com amigos, fosse com a família, tinha partes boas, para mim poder lembrar que aquele tempo não voltaria, né? E para mim ver a parte boa daquele tempo. Então eu fiz uma cápsula do tempo, por exemplo, agora nos Jogos da Copa, pensando em como foi bom esses Jogos da Copa, o tempo que eu passei com a minha família, o tempo que eu estava com meus amigos e como eu me diverti com eles, que um dia eu vou sentir falta, né? Vou lembrar, nossa, aquela Copa eu assisti com meus amigos, eu assisti com a minha família. Aí eu deixei registrada essa cápsula do tempo, para na frente eu lembrar aquele processo ruim, ele não só ele ficou na minha memória, eu também tinha memórias boas naquele período. Eu anotei também nessa cápsula do tempo que a minha sobrinha tinha feito um mês quando eu fiz essa cápsula do tempo. Eu tinha acabado de fazer um mês. Eu falei, naquela primeira Copa, minha sobrinha tinha nascido, ela só tinha um mês. Então, quando for a próxima Copa, ela vai ter 4 anos. E aí, eu não vou lembrar só do processo ruim que eu tava. Difícil, eu vou lembrar também de partes boas, que a minha sobrinha era só um bebezinho e ela já vai ter 4 anos. Aí é um exercício que eu fiz, né, pra olhar pra Deus nos dias bons, né, nas dificuldades, nos dias ruins, nos dias bons, ver como Deus tem coisas boas nos nossos dias, né, dias que Ele fez pra gente viver. Outra coisa que eu fiz foi inspirada num vídeo, eu fiz uma cartinha pra Deus, inspirada num vídeo que tem, de que as pessoas fizeram vários reels, né? Reels, sei lá como fala. Vários reels no Instagram sobre como ser amado em voz alta. Eu me sinto amada em voz alta, isso, eu me sinto amada em voz alta, aquilo. Aí eu fiz uma carta para Deus, falando como eu me sentia amada em voz alta por Ele em várias vezes, né? Em várias situações que Ele me proporcionaram. E aí eu vou mostrar para vocês, vou ler para vocês a minha cartinha pessoal, né? Que eu não queria e eu não ia abrir, mas enfim, né? Vou abrir pra você. O que eu escrevi pra Deus na minha cartinha, algumas coisas que eu escrevi sobre me sentir amada em voz alta por Ele. Eu coloquei, eu me sinto amada em voz alta quando o Senhor me apresenta a seus amigos. Eu me sinto amada em voz alta quando o Senhor me dá um versículo para degustar o dia inteiro e me fortalecer. Porque às vezes você tá num dia muito ruim, e aí já me aconteceu. E aí o Senhor me dá um versículo de todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu passo o dia inteiro naquele versículo na minha mente, falando aquele versículo, repetindo aquele versículo. Todas as coisas vão cooperar para o bem, todas as coisas vão cooperar para o bem. E aquilo me fortalece. E vários outros versículos que ele me deu, né, para mim conseguir ficar forte, né, durante o processo.
coloquei: eu me sinto tão amada em voz alta quando eu tô quase pirando e eu chego no culto e a palavra vem de encontro ao meu coração e diz que eu não tô louca e que o Senhor está segurando minha mão e tá comigo. Eu me sinto amada em voz alta quando o Senhor revela que sabe o que eu preciso e me presenteia com coisas que eu nem saberia pedir. Eu me sinto amada em voz alta quando o Senhor cuida de mim por meio dos outros, né? De pessoas crentes ou descrentes, porque o Senhor é soberano e o Senhor fala com quem quiser da forma que o Senhor quer, né? Eu me sinto muito amada em voz alta quando o Senhor me chama para perto, quando o Senhor me abre os olhos para te ver sem pressa. E foi uma essas algumas coisas que eu escrevi na minha cartinha, né, pra Deus, que eu não me senti amada em voz alta, porque às vezes a gente só olha pro lado ruim da situação, a gente só consegue ver, é como se a gente tivesse com os olhos assim, né, a gente só tá olhando isso, a gente não tá olhando o restante ao redor, e aí a gente fixa ali naquela situação e não consegue olhar ao redor. E aí, quando você começa a fazer uns exercícios, né? Como o Colossenses nos ajuda falando, olha para os objetivos do alto e não para as coisas terrenas. Olha para o seu lugar não é aqui, né? Você é do céu, você está aqui de passagem. Então você tem que manter seus olhos no céu, ter seus olhos nas coisas do alto, nas coisas boas de Deus, no caráter de Deus. Porque senão você tem ano que você enlouquece, porque você precisa passar situações e aí você não vai suportar se você não olhar para Deus, para o caráter dele. E aí eu fiz esses exercícios e queria deixar para vocês, né, de ensino para vocês verem formas. Eu também pensei em comprar um devocional que eu sigo no Instagram de uma artista, que ele é em pintura, ele tem devocional, né, parte da Bíblia, ele tem pintura para você pintar desenhos junto. E aí eu tava pensando em diversas formas de fazer devocionais diferentes para mim não ficar, sabe, falar, nossa, meu dia foi tão puxado, eu tô tão cansada e eu tenho que fazer meu devocional. Então, eu deixar mais leve, mais empolgante, sabe? A palavra não tem que ser o que eu quero que ela seja, né? É a palavra, mas eu digo para você tentar ali se manter olhando coisas boas. Então eu falava, não, eu vou fazer um devocional empolgante, eu vou fazer de outro jeito, eu vou pôr desenho, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer com alguém, que era para me manter sempre incentivada a continuar na palavra, porque sem a palavra eu não ia conseguir continuar. Então eu precisava me fortalecer na palavra de Deus, né? Que é imutável, que é viva, que transforma, que fortalece. Então, se eu olhasse só para o meu cansaço também do meu dia e tudo, eu não ia conseguir continuar ali fazendo devocionais, né? Continuar buscando a Deus. Então eu pensei em várias estratégias, né? Eu fiz essa da cápsula do tempo, eu fiz essa da cartinha, e eu tinha pensado também em comprar esse devocional que era pintura junto com as partes da Bíblia. Então pense nisso, eu vou deixar esse exercício para vocês de ensino, de vocês olharem sempre para o alto, olharem sempre para Deus nas situações. Tem coisas que a gente vai precisar passar. Por mais que seja bom andar com o Senhor, que não se compare a nada dessa terra, nada nos preenche como Deus, mas como os apóstolos, eles passaram sofrimento, eles apanharam, eles sofreram, eles foram mortos, eles foram apedrejados, né? Como Jesus também, ele também sofreu por nós, então a gente vai passar sofrimentos, a gente vai passar processos ruins, né? Várias pessoas da Bíblia, José passou coisas ruins, foi preso, foi acusado injustamente, foi escravo, né? Várias pessoas, Jó perdeu tudo que ele tinha, então a gente às vezes, do jeito que a gente tá vendo na internet, do jeito que a gente tá vendo as coisas, a gente espera muito uma vida boa, uma vida tranquila, confortável, que a gente só vai ter mansão, só vai ter carro, só vai comer em restaurante chique, só vai ter coisas boas, não vai passar de situações ruins. Mas não é isso que está na Bíblia, né? Se a gente for andar segundo os amigos de Deus andaram, segundo as pessoas da Bíblia andaram, elas passaram coisas ruins, elas também passaram processos, né? Por mais que elas tenham virado rei, virado rainha, passado coisas boas,
elas passaram coisas ruins, elas passaram processos. Então a gente tem que continuar perseverante, né? Encontrar formas de manter a esperança acesa, manter a alegria do nosso coração e olhar para a palavra e continuar vendo formas de contemplar o Senhor, porque Ele é prazeroso, Ele é infinito. Então não é porque eu conheço uma forma de contemplar Deus que só existe aquela forma. Ele é infinito, assim como Ele criou vários tipos de flores, vários tipos de animais, vários tipos de plantas, de árvores. Ele é infinito, então eu não conheço tudo de Deus. Eu tenho a vida inteira para conhecer Deus. Você tem a vida inteira para conhecer tudo de Deus. E ainda a gente não vai dar conta de conhecer tudo dele. Ele é um Deus infinito, eterno. Então a gente pode descobrir várias formas diferentes de falar com Ele, de ouvir Ele, de estar com Ele, de passar tempo com Ele, de contemplar, ver Ele nas coisas, nas pessoas, nos lugares. Por isso que eu vou deixar esse exercício para vocês colocarem o olhar de vocês à disposição de procurar ver Deus de outras formas, né? Além da que você já conhece. Vai manter sua esperança acesa, sua empolgação, sua alegria no Senhor. Amém. Que Ele te fortaleça.